Se existe uma certeza no capitalismo, é que cedo ou tarde haverá uma crise econômica. Às vezes são profundas, com altas implicações políticas, sociais, mas às vezes são rápidas e menos dramáticas. Ontem, por exemplo, a gente viu um abalo na economia mundial, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, em parte por causa do coronavírus, que tem causado um temor global e que tem afetado, de fato, regiões inteiras de países. Por exemplo, na China, você tem uma província inteira que está sendo afetada grandemente por isso, e tem fábricas, tem indústrias lá, e tem prejudicado a economia chinesa. E depois, quando essa doença se espalha para outros países, como aconteceu, países próximos da China, e depois chegou na Europa, na Itália, que agora, ontem, decretou que o país inteiro agora está em quarentena, ou seja, as pessoas não podem se mover de uma região para outra, nem deixar o país, e também chega nos Estados Unidos, chega no Brasil, chega em outras regiões. Isso tem posto em alerta a economia de vários países. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator que aconteceu ontem foi uma disputa entre a OPEP, ou seja, a organização que representa países produtores de petróleo, e a Rússia sobre o volume de produção do petróleo. Não chegaram a um acordo, a Arábia Saudita prometeu aumentar a produção e isso fez com que o preço do petróleo desabasse. Então isso também mandou choques e mandou alertas por todo o mercado. Então isso fez com que ontem as bolsas de valores do mundo despencassem nos Estados Unidos, aqui na Europa e no Brasil também, e o dólar disparou. Chegou a R$ 4,80 um dólar, ou seja, o valor nominal mais alto da história, batendo recordes após recordes. Depois recuou um pouco, mas eu quero falar com vocês hoje não é exatamente sobre a questão econômica das crises, porque isso está bem longe da minha seara, mas sim o impacto político dessas crises, como ela afeta a vida política dos países, e também contar um pouquinho sobre a minha experiência em 2008, que eu estava nos Estados Unidos, eu morava em Nova York quando houve a crise de 2008, que eles chamam de Grande Recessão, que foi a maior crise econômica desde 29. Então eu quero abordar esses dois pontos. Então, primeiro, não há um consenso entre especialistas sobre como a ascensão da extrema-direita no mundo está vinculada diretamente com as crises globais. Mas muita gente estabelece essa correlação. Se você observar, por exemplo, de 2008 em diante, quando houve a crise financeira, muitos países passaram a ser controlados por regimes de extrema-direita, com partidos que chegaram ao poder, ou você viu uma crescente retórica se espalhando pelo mundo. Porque as crises, tem um ditado que diz, né, que crise para um é oportunidade para outro, ela também é oportunidade para populistas, também é oportunidade para políticos extremistas em algumas circunstâncias. Porque quando você tem uma crise econômica profunda, e isso se reflete na vida dos cidadãos, no empobrecimento de uma classe média muitas vezes, na perda de patrimônio também, isso causa uma revolta nas pessoas. Isso causa uma indignação nas pessoas, um ressentimento, a sensação de perda de privilégios, muitas vezes. E isso é descontado principalmente na classe política, como se a classe política fosse responsável por isso. Se minha vida piorou, não é necessariamente por causa do mercado financeiro, não é necessariamente por causa da economia, mas é por causa de políticos ineficazes que não souberam lidar com isso. E, em certos sentidos, às vezes tem razão. Às vezes você tem respostas ruins dos governos para lidar com crises econômicas. Mas, via de regra, você tende a descontar nas elites, nos poderosos. Se eu estou empobrecido, se eu perdi meu trabalho, se eu perdi minha casa, a culpa é desses políticos corruptos, malditos, que têm que ser derrubados. Então, quando você tem figuras que exploram esse ressentimento, que exploram esses medos, que exploram essa angústia, que exploram essa raiva das pessoas, as elites, e aí está a essência do populismo, que é essa noção de que eu represento a voz do povo contra elites corrompidas. Quando você tem políticos que exploram isso, é muito fácil ter ganhos eleitorais depois disso. Basta ver o Trump. O Trump é um bilionário, um empresário bilionário do ramo de imóveis nos Estados Unidos, alguém com uma trajetória bastante duvidosa em termos de ética, em termos de comportamento, como empresário mesmo, e que se apresenta nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, isso após a crise de 2008, ainda colhendo os frutos desse ressentimento, ele vai se apresentar como alguém anti-establishment, alguém que era contra o sistema. Como ele dizia no slogan dele, ele ia drenar o pântano, drain the swamp, porque o pântano é uma expressão usada para Washington, né, para a capital dos Estados Unidos. Então ele iria limpar Washington dessas elites corruptas. Então você pega um bilionário que usufruía desse tipo de benefícios de lidar com as elites, se propondo como anti-establishment. E no Brasil não foi diferente.
embora o Brasil não tenha sido afetado diretamente pela crise de 2008, o Brasil conseguiu surfar melhor a crise, como diria o Lula, seria apenas uma marolinha que cairia no Brasil, e depois você tem uma crise econômica que se desenrola de 2014 em diante, você tem um político populista como Bolsonaro, extremista de direita, e que também explora esse ressentimento. Ou seja, a partir desse empobrecimento do Brasil e da população brasileira como um todo, aparece alguém que vai lá e capitaliza em torno dessa raiva contra as elites, contra esses políticos corruptos, contra um partido que, segundo eles, é o mais corrupto da história da humanidade, sendo que isso é mentira. Tem partidos muito mais corruptos pelo mundo por aí, incluindo no Brasil também, onde você tem partidos, por exemplo, como o DEM, que tem bem mais pessoas indiciadas por corrupção do que no PT. E isso aconteceu em vários outros países. Vários países que empobreceram, que sofreram com crise econômica e que, a partir dessas fissuras sociais e políticas que ocorreram, exploraram essa energia negativa, exploraram esse ressentimento e conseguiram ganhos políticos. Isso aconteceu na Europa também. Na Europa, em vários países, houve um ressurgimento de partidos que eram minúsculos, que eram insignificantes e que brotaram e conseguiram eleger vários representantes, ou até ressurgimento, em alguns casos, de grupos neonazistas, grupos de fascistas, de fato, nesse sentido fascistas que se inspiram no fascismo italiano dos anos 20. E mesmo a gente pensar na história também, no passado, pensar nos anos 20 e 30 do século passado, com a ascensão do fascismo e do nazismo, também tinha a ver com essas crises econômicas e políticas, com o ressentimento das pessoas. A Alemanha, por exemplo, era um país devastado pela Primeira Guerra Mundial, que sofreu grandes sanções por ter perdido a guerra, tinha uma inflação astronômica, um país empobrecido, e surge um líder como Hitler que explora isso, que explora essa energia, que explora esse rancor das pessoas e consegue, através dessa energia, reconstruir o exército alemão e enfrentar os países vizinhos. Então isso abre a brecha para figuras perigosas. Eu quero falar um pouquinho sobre uma experiência de 2008 em diante, porque eu passei por vários países que sofreram com a crise financeira de 2008, eu pude ver como essa energia surgiu também. Eu estava em Nova York em 2008, eu pude ver o impacto lá, o que aconteceu nos meses seguintes, e até 2010 em Nova York, e pude ver como a crise afetou o país. Então, em parte, você viu ali a reação do governo, primeiro com o governo Bush e depois com o governo Obama, para tentar minimizar o impacto da crise financeira, e conseguiram, de fato. Eu até comentei com vocês recentemente aqui que eu estava fazendo um curso de economia com o Paul Krugman. Em algumas aulas ele menciona as crises econômicas, esse caráter cíclico das crises, como 2008 impactou na economia norte-americana e a reação do governo norte-americano para lidar com a crise. Então, segundo ele, o começo dessa crise de 2008 se parecia muito com a crise de 29. Elementos semelhantes se apresentaram, mas a reação do governo foi muito mais rápida e muito mais eficaz do que a crise de 29, quando políticos, quando governantes pensaram, deixa fluir, é normal isso, crises acontecem, deixa acontecer. E isso foi se aprofundando, causando depressão, e depois foi muito difícil para sair disso. Foi necessário um pacote de estímulo muito grande na figura do Roosevelt, quando ele vai lá e consegue o New Deal para poder estimular a economia através de investimento estatal no país. Mas em 2008, o governo Bush e o governo Obama conseguiram injetar dinheiro na economia, foi o maior pacote de estímulo da história dos Estados Unidos desde a crise de 29, e conseguiram resgatar rapidamente o país da crise. Foi uma crise profunda, foi uma recessão profunda nos Estados Unidos, que impactou a vida de milhões de americanos, de muita gente que estava lá também. A gente pôde assistir em primeira mão, muitas pessoas que a gente conhecia perderam o emprego nos Estados Unidos, muitos brasileiros que trabalhavam na construção civil lá voltaram para o Brasil, porque um dos setores mais afetados foi o setor de construção, porque foi uma bolha imobiliária que estourou, e o esquema de subprime. Se você quiser entender melhor como foi o processo da crise de 2008, eu recomendo que você assista o documentário Trabalho Interno, que fala exatamente o que aconteceu e quais foram as consequências a partir disso. Mas o setor mais afetado inicialmente nos Estados Unidos foi o setor de construção civil, e muitos brasileiros que estavam lá trabalhavam nesse setor. E como o Brasil estava bom naquela época, né, que nos diziam até, voltem para o Brasil que a coisa está boa aqui, muitos brasileiros voltaram para o Brasil, de fato, tinham uma poupancinha nos Estados Unidos, voltaram para o Brasil para aproveitar o boom dos commodities da era Lula. Então em 2008 muita gente voltou para o país. E depois voltaram para os Estados Unidos. Foram para o Brasil, viram que o que estava bom no Brasil não era exatamente tão bom assim quanto se imaginava e voltaram para os Estados Unidos. Mas muita gente abandonou o país, muitos imigrantes retornaram para suas casas porque não havia trabalho mais, não havia emprego. Nova York não foi tão afetada assim como outras regiões norte-americanas, que você tinha filas de desempregados,
mas muita gente perdeu suas casas, perdeu suas poupanças, perdeu o trabalho, muitas empresas foram à falência e depois, gradualmente, lentamente, de 2013 em diante, a economia norte-americana foi se recuperando, mas mesmo assim muita gente ficou muito mais pobre do que era antes. E sem dúvida nenhuma, essa classe que foi empobrecida pensou no Trump como uma alternativa, pensou no Trump como uma saída para esse empobrecimento, pondo a culpa, em parte, certamente, nos democratas. E vale recordar também, e aqui eu quero mencionar um livro que fala sobre isso, que é American Carnage, que seria a carnificina norte-americana, em português, que conta o racha que se deu no Partido Republicano por causa, em grande parte também, mas por várias razões, mas em parte, pelo pacote de estímulo que o Bush implementou durante a crise. Porque os republicanos têm essa noção de Estado pequeno, de deixar as coisas fluírem, livre mercado, e quando o Bush vai lá e faz uma intervenção estatal para tentar lidar com a crise, muitos republicanos discordaram drasticamente da postura do Bush. Isso causou um racha dentro do partido e foi abrindo brechas também para alas extremistas crescerem em importância e aumentarem sua voz. Isso vai levar depois, como consequência também, ao Trump, que vai lá e sequestra o Partido Republicano, captura o Partido Republicano e toma controle disso. Depois de 2010, a gente foi embora dos Estados Unidos e em 2013 a gente veio para a Espanha. A Espanha foi um país que foi afetado também pela crise econômica, chegou em 2010 aqui na Espanha, que era um país que estava bastante próspero, era um país que estava também com um boom imobiliário e que também entrou em crise profunda aqui. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu as casas também. E quando eu cheguei aqui, o país ainda estava em dificuldades. Ainda tinha problemas sérios econômicos, muita gente desempregada, muita gente com trabalho precarizado. E agora a gente começa a ver uma retomada que pode ser também que se perca nessa nova crise, caso ela realmente aconteça. Outro país que sofreu muito com a crise econômica foi a Grécia. Foi um país que recebeu bastante verba da União Europeia e o governo usou esse dinheiro de maneira indiscriminada. Gastou à torta direito e quando chegou a crise econômica lá, o país entrou no buraco e hoje em dia você tem uma taxa de desemprego enorme entre os jovens lá. É um país completamente empobrecido. Quando você visita a Grécia lá, embora seja fascinante visitar Atenas, é um país fascinante mesmo, mas você percebe como o país empobreceu. E lá, ao contrário de outros países, em vez de assumir retórica de extrema-direita, o que você viu foram partidos extremistas de esquerda chegando ao poder, como o Syriza, que vem com essa pauta populista também, de oposição às elites, que vem com uma retórica de confronto ao mercado financeiro, à União Europeia também, as políticas econômicas da União Europeia de austeridade para países que estavam em crise, como a Grécia, como a Espanha, como Portugal e como a Irlanda. No final das contas, esse partido no governo acabou se rendendo e teve que adotar também políticas de austeridade e aos poucos a Grécia começou a melhorar, mas ainda é um país bastante empobrecido em relação ao auge econômico que teve nos anos anteriores. Então, a grande pergunta que muita gente se faz, provavelmente, em relação a essas crises, é como isso impacta a minha vida. Se por acaso, de fato, acontecer uma crise econômica global de novo, eu, brasileiro aqui, trabalhador, como isso me afeta? E aqui eu quero citar o Ciro Gomes, que sempre dá esse exemplo, sobre o preço do dólar, por exemplo. Você não compra dólar, você não viaja para o exterior, nunca viu uma nota de dólar na vida, como isso me impacta? Você não come dólar, mas você come pão, e o pão vem do trigo, o trigo é importado, porque na economia global muitos produtos acabam sendo produzidos em outros países e há uma troca global de produtos, então muita coisa que você consome no seu dia a dia vem de outras regiões e cotado em dólar. Então o preço das coisas, os preços dos produtos no mercado podem aumentar sim, e isso vai impactar em sua vida, porque o reajuste dos preços geralmente é muito maior do que o reajuste do seu salário. Então isso impacta de fato a sua vida. E se de fato a recessão aumentar, ou seja, teve um crescimento pífio do Brasil nesse último ano, se por acaso entra em recessão, isso afeta os trabalhos, isso afeta a economia como um todo. Então pode sim haver demissões, quebra de empresas, falências, e isso sim afeta a economia como um todo e é um ciclo vicioso, porque vai piorando as coisas. Falindo a empresa, reduz o consumo, o que leva a novas falências, que reduz o consumo e assim leva uma quebradeira geral. Esperamos que essa crise seja bem mais amena do que foi a crise de 2008. E por outro lado, para acentuar isso, coronavírus, queda de bolsa de valores, aumento do dólar, você tem um governo de incompetentes. Você tem um governo que não leva a sério esse tipo de questão. O Bolsonaro ontem estava lá pintando o quadro junto com o Romero Brito, nem ligando para a questão. O Paulo Guedes minimizou o impacto da crise, disse que estão tranquilos lá, o mundo desabando, o mercado em pânico e o Paulo Guedes dizendo que está tudo bem, enfiando a cabeça na terra para se esconder. Então, se não houver uma estratégia coerente
e eficaz do governo para lidar com o impacto disso, certamente o estrago pode ser muito grande para o Brasil. E aí, na minha visão, pelo menos, seria o ponto de inflexão do governo Bolsonaro. Ou ele cai ou ele dá um golpe. Isso se por acaso a crise realmente se acentuasse de maneira severa e que impactasse a vida dos brasileiros. Porque não há motor mais forte para a população se manifestar e gritar nas ruas do que a pobreza, do que perda de trabalho, do que perda de poder aquisitivo, que foi o que aconteceu de 2013 em diante no Brasil. Houve inúmeras manifestações no Brasil porque o brasileiro se sentia empobrecido e foi para as ruas se manifestar. Então, para concluir esse vídeo aqui, essas crises econômicas, elas geram ressentimento na população, porque isso impacta a vida da população normal, e isso pode levar, sim, à ascensão de políticos extremistas, geralmente populistas, que surgem com essa retórica de confronto a elites corrompidas. Na minha visão, isso influencia muito na política, tanto do Brasil quanto de outros países. E pode, sim, levar, por exemplo, esse ano, caso a crise piore, pode levar à saída do Trump e à entrada de um outro candidato que se apresente como uma alternativa para isso. Então não sabemos, temos que esperar. E o segundo ponto é que pode sim impactar sua vida em algum momento, caso a crise se aprofunde, e pode levar a uma queda do Bolsonaro ou uma radicalização do governo dele para tentar se manter no poder a qualquer custo. Então resta esperar agora para ver. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!